Do oitavo ano, tudo bem com vocês? Comigo aqui, tudo bem? Então, na última aula, eu tinha explicado, né, sobre a independência dos Estados Unidos. Depende do livro, pessoal, que você pesquise, ou vestibular que você faça um dia na vida, né? Pode aparecer como Revolução Americana. Então, lembrando, a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos são, na verdade, na verdade, a mesma coisa. Belezinha? Outra coisa que tem que lembrar. Falou século XVIII, 1700 até, né, 1799. Falou século XVIII, falou revoluções. Americana, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Falou século XVIII, pessoal. Ideias iluministas, tá? Tem que lembrar lá do John Locke, do Rousseau, né, e de todos, D'Alembert, aquele cara da enciclopédia. Então, os iluministas que pregavam lá a igualdade, aquela ideia do ser humano governar sua própria vida, não ser com poder hereditário e vitalício, né, mas eleito pelo voto, a ideia de que todos são iguais perante a lei, que todo mundo tem o direito à liberdade de expressão, de escrever o que quiser, de se associar, né? Então, tudo isso são os princípios liberais que vão nortear a independência dos Estados Unidos, igual a Revolução Francesa, beleza? Então vamos lá então para as questões, tá? Então, ó, vou ler um textinho aqui, tá? Um dos lemas da independência, o não à taxação sem representação, era na verdade um antigo princípio inglês usado por burgueses contra Carlos I. Lembra o Carlos I, aquele cara que invadiu lá o parlamento inglês, né? 100 anos antes, que depois teve uma guerra por causa disso, acabaram decapitando ele, e ele foi o último rei da Inglaterra a entrar no parlamento inglês, né? Então, na época da Revolução Gloriosa, né, e na Revolução Puritana, a desculpa era essa, né? Nós aqui, comerciantes, industriais, nós temos que ter autonomia, né? A gente produzir o que queremos, pagar pouco imposto e coisa e tal. Tais ideais e a Revolução como um todo não representavam uma ruptura com o modelo inglês, mas sim uma quebra à ingerência da Inglaterra no assunto da colônia. Então está mostrando assim que os americanos não vão mudar muito o modo de vida, a economia liberal que eles tinham, da ideia do governo não interferir na economia. O que vai mudar é o aspecto político. Não é mais o rei George lá da Inglaterra que vai governar a gente, tá? E a inspiração teórica por trás dessa argumentação fora toda fornecida pelo iluminismo europeu e num grau mais acentuado pelo liberalismo político britânico que o John Locke defendia, tá? E depois o Adam Smith. Os próprios britânicos ingleses haviam lutado para limitar a influência de seu rei. Lembra que a Revolução Gloriosa foi essa? O parlamento passou a ter poder. Os ingleses, 100 anos antes dos americanos, lutaram por isso, né? Construíram uma teoria política com base na experiência da Revolução. O que as colônias fizeram, em certo sentido, os americanos, né, foi utilizar-se dessa mesma teoria, jogar John Locke contra John Locke, né? As ideias inglesas contra os próprios ingleses. Ok, pessoal? É isso que o texto está falando aqui, tá? Segundo o autor, qual teria sido o significado da Revolução Americana? Então, manteve o modelo político, econômico, o liberalismo, cada homem livre e tal para produzir, mas, por outro lado, quebrou a dominação política que tinha em relação à Inglaterra, tá? Não se preocupem agora, tal, pegar o caderno e tentar corrigir tudo. Por quê? Junto com o vídeo, pessoal, que eu coloquei no Moderna Compartilha, tem as respostas escritas, tá? Então tem que imaginar que aquele dia que eu faço a correção na lousa, explico ali as respostas, revendo toda a matéria, tá? Se tiver alguma dúvida, anota. Na quarta-feira a gente tem videoconferência, lá aquela aula ao vivo, e vocês tiram as dúvidas, tá? Quais ideias teriam inspirado o movimento? O iluminismo e principalmente as ideias liberais, que quem produz, trabalha tal, tem que ficar com o fruto do seu trabalho, com a mínima interferência do governo nesse processo, né?
O autor afirma que os britânicos lutaram para reduzir o poder político do rei. Que luta foi essa? Foram as lutas dos 100 anos antes, né, pessoal? A Revolução Puritana e principalmente a Gloriosa, que tirou o poder do rei e jogou para a burguesia, para quem dominava o parlamento. O caráter revolucionário da independência dos Estados Unidos foi limitado? Óbvio, né, pessoal? Então, lá no iluminismo, a ideia é igualdade, liberdade, fraternidade. Só que os americanos fizeram a independência, mas não acabaram com a escravidão, por exemplo, tá? Então, a escravidão vai durar mais 100 anos e a escravidão vai levar um monte de conflito, um monte de treta lá nos Estados Unidos, que a gente está vendo isso até hoje, né? O racismo, o preconceito gera muita treta lá, tá? Igual tá acontecendo hoje, pessoal, na verdade, muito pior, eu vi quando eu tinha a idade de vocês, né? Então, em 1992, espancaram lá um afro-americano chamado Rodney King, e na hora do julgamento absolveram os policiais. Aí a galera lá em Los Angeles começou a quebrar tudo, saquear. Meu, foi uma treta uma semana. Morreram mais de 50 pessoas, né? Então esses conflitos por questão racial nos Estados Unidos, infelizmente, são muito comuns, tá? E isso tem a ver com deixar a escravidão aí por muito, muito tempo, igual ao Brasil, né? Só que no Brasil esse racismo não vai pra porrada, vai pra aquele que a gente chama de estrutural, né? Não contrata o cara no emprego, não dá oportunidade, coisa e tal. Aqui era uma questão, ó, sobre o texto da questão anterior, escolha a alternativa que melhor explica o sentido da expressão jogar Locke contra Locke, né? Ou jogar as ideias inglesas contra os próprios ingleses. Então, pô, mano, vocês não falam tanto em liberdade e tal, e nós aqui que somos dominados por vocês, isso aí não vale, né? É mais ou menos essa ideia. Então é a D a alternativa correta, tá? Ó, os colonos se apropriaram do liberalismo político defendido pela Inglaterra para combater o domínio inglês. Pô, vocês não falam tanto em liberdade e eu não tenho, né? Outro, pessoal, foi que eu li na última aula. Esse texto aqui, ó. Consideramos estas verdades como evidente por si mesmo, que todos os homens criados iguais, dotados por Deus de certos direitos inalienáveis, que a gente não pode tirar, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de segurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Então o governo só manda porque a gente permite. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutível para tal fim, né, quando o governo se torna autoritário, quando o governo não satisfaz o que o povo quer e quer mudar o sistema de governo, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, instituir um novo governo, baseando-se em tais princípios e organizando-lhes os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente. Então está falando aqui que são os homens que governam a própria vida, ok? É isso que o texto está falando. Voltemos lá para a página 113. Então tá aqui, ó. Então depois da gente ler, Então depois da gente ler, tá aqui, ó. Segundo o documento, quais são os direitos inalienáveis assegurados ao homem? Então, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E a ter um governo que satisfaça o povo. E sempre que o governo não satisfaz o povo, ele pode ser derrubado e escolhido outro em seu lugar. Beleza? Que semelhanças, pessoal, a gente tem desse documento e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? É muito parecido, tá? Por quê? Porque os dois são inspirados nas ideias iluministas. Todos nascem iguais, né? Então, isso são ideias iluministas. Aqui, pessoal, uma pintura que representa o rei George, aqui o rei da Inglaterra, que governava os Estados Unidos, né? Na época que começou a Revolução, a galera derrubou todas as estátuas, ruas que tinham o nome do rei, da família dele, derrubaram, riscaram as placas ou queimaram, né? Estão tentando derrubar os símbolos do rei. Isso sempre existe, tá, pessoal? Por exemplo,
Quando Saddam Hussein, que era um ditador no Iraque, foi derrubado lá pelo povo, pelos Estados Unidos, né? O povo foi lá, colocou trator, amarrou correntes e tal, e derrubou também as estátuas que simbolizavam aquele governante que estava sendo derrubado, né? E nos Estados Unidos não foi diferente, beleza? Ó, observe as pessoas representadas na imagem. O modo como elas estão vestidas diz algo a respeito e a condição social? Há negros na imagem, criança? Não, né, pessoal? A gente vê a elite americana, todos brancos, bem vestidos, alguns membros da igreja, que era elite, né, fazendo a revolução. Os escravos mesmo estavam na senzala e vão continuar escravos por mais 100 anos quase. Beleza? Relacione o episódio representado à independência. Então tá tirando aquele poder simbólico do rei George. E é um movimento da elite, dos poderosos ali dos Estados Unidos que queriam a independência para eles passarem a governar, não mais o rei. Ok? E a última, pessoal, era para escolher um monumento, né? O Brasil tem vários, por exemplo, ainda da ditadura militar, da época do Getúlio Vargas, né? Que foram construídos. Hoje, tinha muito político que fazia estátua dele mesmo, para ser lembrado sempre, né? Hoje, por lei, pessoal, é proibido, tá? Então, hoje, por exemplo, é Rogério Lins. Ele não pode ir lá colocar Teatro Municipal Rogério Lins, ou construir uma estátua dele mesmo, né? Mas antigamente acontecia muito. Então, olha na época do rei George aí, ele mandava fazer um monte de estátua para todo mundo ver ali de longe quem mandava no lugar. Ok, pessoal? Então, vocês vão pegar o caderninho, vão ler lá as respostas, né, que eu mandei no arquivo anexo, fazer a correção. Se tiver dúvida, na próxima aula, que é a videoconferência, a gente sana essas dúvidas, ok? Então é isso. Um abraço aí para vocês e bons trabalhos. E bom final de semana também.